Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, bom dia! Hoje é dia 18 de junho de 2022. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito na rádio RCI, diretamente de Foz do Iguaçu, Paraná, na sua rádio AM 1320, em toda a região de fronteira. Eu sou Maria Madalena Esteves, sou voluntária da Juriscons e pesquisadora da Paradireitologia desde 2015. Hoje estou aqui com o meu colega de voluntariado, Leandro Giraldelli. Leandro, quer se apresentar aí aos nossos ouvintes? Certamente. Um bom dia a todos os ouvintes da RCI. Eu sou formado em Relações Internacionais e voluntario desde a formação da Juriscons, né? Associação Internacional de Paradireitologia. Eu atuo com comunicação, sou docente em animação por computador. Mas também me interesso muito atualmente pelos estudos da geopolítica e tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo, né, com todas essas casuísticas aí que estão nos deixando bastante, assim, vamos dizer assim, a maior parte do planeta bem apreensivo, né, está mexendo bastante com nossas estruturas. Então isso tem me chamado muita atenção e tem aprofundado as minhas pesquisas nisso. Muito bom. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e no YouTube, o canal da Paradireitologia. Paradireito é o estudo das normas para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Esse conceito foi adaptado do verbete Paradireito da Enciclopédia da Conscienciologia. Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências. E o tema de hoje, para-excursão interplanetária. Leandro, você acha que é possível fazer uma para-excursão interplanetária? Eu penso que sim. Porque penso que os ouvintes estão já ouvindo, né, acostumados a ouvir. A base da Conscienciologia é a autopesquisa, é autoconhecimento teórico-prático, científico, e que coloca-nos como objeto a ser pesquisado e o próprio pesquisador desse objeto. Então, analisando as minhas experiências, as minhas vivências, os meus interesses, desde a infância, né, eu tive ideias inatas a respeito, né, da vida extraterrestre e desses temas que fogem muito, né, à cultura da sociedade, que a sociedade ou a família, enfim, nos apresenta. Daí que, com o passar, né, dos anos, eu fui aprofundando nessa pesquisa da vida extraterrestre até a assunção, né, dos pilares do paradigma consciencial. E nesse momento eu estava participando de um grupo de ufologia, né? Nós fazíamos palestras, né, semanais, e justamente um dos grupos, né, uma das linhas de pesquisa que lá apresentavam temas eram o pessoal, né, os colegas do IPC. E daí que fui amadurecendo, vi que a ufologia em si não respondia, né, mais algumas questões e alguns questionamentos que se aprofundaram muito em relação à minha própria vida, né, vamos dizer assim, e eu não tinha como mais negar que algo mais me chamava atenção na Conscienciologia. Daí que, em 2004, quando eu fui experienciar morar em Foz do Iguaçu, eu fiz um curso com o professor Valdo Vieira, que justamente o curso se chamava Curso Intermissivo. Era um curso sobre curso intermissivo. E lá, no meio lá dos assuntos expostos, o professor Valdo expõe assim, aqui, a hipótese de que muitos colegas que chegaram à Conscienciologia por meio de assuntos e que passaram por grupos ligados à ufologia, poderia se considerar muito forte a hipótese de terem experienciado a para-excursão interplanetária. Então, o que vem a ser a para-excursão interplanetária? No curso intermissivo, que é um espaço entre uma vida e outra, vamos dizer, uma vida intrafísica e outra, o curso intermissivo é
era um conjunto de matérias, de pesquisas, de estudos, que as consciências, vamos dizer assim, são convidadas ou estão predispostas, né, a estudar, a passar por esse conjunto de matérias, né, vamos dizer assim, preparando-nos para a próxima ressoma, né, ou no caso, para quem se vê como intermissivista, então passou por esse curso intermissivo. E a paraexcursão interplanetária faz parte desse conjunto, né, de matérias, de temas, sendo que um grupo, né, de consciências, vamos dizer assim, nós estávamos, né, no estado, vamos dizer assim, original de consciência, né, ou consciência extrafísica. Esse grupo, ele é coordenado por um orientador evolutivo, né, ou como nós conhecemos nos estudos da Consciologia, enquanto uma consciência mais avançada, né, o evoluciólogo. Esse grupo, coordenado por esse evoluciólogo, viaja para um outro planeta, justamente para conhecer outras espécies de vida, outras civilizações. E para quê? Para que serve? Até onde eu entendo nas pesquisas, a paraexcursão interplanetária, ela serve justamente para o abertismo consciencial desses alunos, para que eles possam ter noção e experienciar uma nova realidade. Então, não é algo assim para quem é avançado, é justamente, eu entendo, é para quem está muito ainda fechado em si mesmo, né, no próprio ego, achando que só na Terra tem vida inteligente e, principalmente, que só nós somos os bambambãs, talvez, do universo. Não é bem assim. Então, a paraexcursão interplanetária, tudo indica que era justamente para aquelas consciências mais, assim, fechadas, né, numa cultura e que estiveram disponíveis, né, a conhecer algo diferente e ampliar a visão da evolução, né, da evolução consciencial, que não é só no planeta Terra, e sim em vários outros orbes aí que nos circundam na galáxia e certamente em outras galáxias. E isso até mesmo, vamos dizer assim, mesmo que teoricamente, na ciência terrestre, né, cogita-se de vários bilhões e bilhões de sóis, né, existentes no universo, e aí, se tiver nesses bilhões de sóis um planeta habitado, então são, teoricamente, aí, bilhões de planetas aí apresentando algum nível, alguma civilização em algum nível de evolução, né? Talvez tão mais atrás da gente, tanto quanto, né, no nível evolutivo tanto quanto o nosso, e certamente, então, pela lógica, até mais avançados que nós. Eu estive vendo, tem um vídeo da tertúlia para excursão interplanetária no YouTube, né, em que o professor Valdo associa bastante a para excursão interplanetária ao desenvolvimento da mega fraternidade, exatamente associado a esse abertismo. Então, para a gente ver, né, outras possibilidades de vida, outras formas, outras conjunturas, e com isso entender que existe uma fraternidade que é mega e abrange não só os seres humanos e todas as formas de vida planetária e o próprio planeta, mas também interplanetária. Certamente, Madalena, é uma lógica, para mim faz todo sentido, porque quando o professor Valdo citou isso me deixou muito introspecto naquele exato momento, porque não me foi uma informação estranha e fechou muito com o que eu trago, por exemplo, desde a minha infância, né? Que é essa ideia inata de que nós não estamos sozinhos no universo, né? Sempre li muito Erich von Däniken desde o início, né? Eram os deuses astronautas e Cosmos, quem viveu lá eu era infante, tinha o quê? 8, 7, era entre 6 e 8, entre 6 e 8 anos de idade, e a televisão era muito famosa na TV da época, aquele programa Cosmos, do Carl Sagan. Então eu lembro que eu acordava cedo para assistir, não perdia um programa, Cosmos, né? E aí que, quando o professor Valdo citou, expôs essa informação, eu fiquei assim, quieto, né? Que fechou muito, né? Fez muita lógica para mim. Então, para mim faz muito sentido isso. Então, e além do mais, isso é um tapa no ego, certamente trabalha muito a questão da mega fraternidade no sentido mais, assim, vamos dizer assim, do vocábulo do universalismo, né?
Então eu penso que seja uma atividade que deixa a consciência muito assim, sabe, embasbacada, né? Então, a minha hipótese pessoal é que eu fiz isso, né? Porque juntou com várias informações que o professor Valdo citou, mais algumas outras que na época eu listei, fora o gosto pelo assunto, né? E eu acabei amadurecendo muito mais, né? Hoje, a Conscienciologia, ela tem a Extracons, né, que é uma pré-instituição conscienciocêntrica, que tem como especialidade a extraterrestriologia. Então, não trata mais do assunto da forma como se vê na ufologia, né, ou místico-religiosa, ou ufologia científica, mas só do ponto de vista do materialismo, né, mas do ponto de vista do paradigma consciencial. Então, a abrangência é bem maior e também tão mais desafiante para a nossa, vamos dizer assim, para a nossa evolução, né? Eu mesmo, vivenciando o grupo de ufologia, eu penso que realizei muitas reciclagens, assim, abri muito vamos dizer, a minha mentalidade. Poderia ter aproveitado até mais, né? Eu sempre observo que não tive muita maturidade na época, né? Poderia ter aproveitado mais. Mas foi um momento de grande aprendizado. Agradeço, né? Sempre os colegas, né, os amigos com quem estive presente, né, foi um momento de amadurecimento. Mas, assim, na Conscienciologia, realmente o paradigma consciencial abrange isso com lógica e sempre desafiante, né, para nossa questão, visão mundana, simplificada aqui no planeta Terra, né, que, aliás, nós estamos falando vamos dizer assim, que para a excursão interplanetária, o foco principal é o abertismo consciencial, ao universalismo. E hoje o planeta Terra, a minha hipótese, devido ao nosso alto grau belicista, é um planeta isolado, em quarentena, literalmente. Excelente reflexão. Aliás, eu te agradeço aceitar o convite de fazer essa gravação comigo, porque, como eu te falei, a gente vem conversando há algum tempo já sobre esse assunto, né? Em janeiro me deu essa ideia, essa intuição de pensar sobre a para-excursão interplanetária como forma de fomentar, de facilitar a possibilidade, né, de fazer isso enquanto nós dormimos intrafisicamente de forma projetada. E na tertúlia, o professor Valdo fala que ele traz a hipótese, né, para debate exatamente para a gente falar sobre o assunto, para saturar mesmo a nossa proposta de conseguir ter, né? E É, eu tive na pandemia uma experiência assim, que na verdade a única coisa que me remetia a outro planeta era uma ideia, porque a minha capacidade cognitiva não comportou, né? Então eu vi tudo igual, era como se fosse o planeta Terra mesmo, mas internamente algo me dizia que não era o planeta Terra, só que falta cognição, né? eu penso que neste momento, ressomados, né, neste presente zeitgeist, todos nós assim, conforme cada qual, o fôlego de cada um, o fôlego evolutivo, a autoconsciencialidade, seja possível, sim, eu mesmo tenho as experiências extrafísicas, não corriqueiras, mas quando ocorrem são muito significativas, de que por meio da exoprojeção, né, é possível, sim, a visita a outros planetas, né, mesmo no nosso estado hoje, né, ressumados aqui no planeta Terra. Mas não só no próximo, eu penso que no próprio extrafísico do planeta Terra, né? Aliás, uma coisa muito séria, muito importante. No grupo de ufologia, nós tínhamos lá um mural, né, de fotos, de frases, assim, e tinha uma única frase do professor Valdo Vieira, que ele dizia assim, mais ou menos assim, de que miríade de consciências extraterrestres que nunca tiveram contato com o planeta Terra, ou com esta atual população, estão engajadas no processo da urbanização extrafísica, ou urbex, aqui no planeta Terra. E que muitos grupos deles são especialistas
no processo da emoção patológica, né? As patologias das emoções. Justamente para quê? Para nos auxiliar provavelmente, neste momento que nós estamos passando. E é justamente esta informação, depois eu fui ver com muita alegria, quando eu tive o livro em mãos, do Tratado Homo Sapiens Urbanizatus, justamente no capítulo Europa, que é onde o livro expôs, o professor Valdo expõe mais, né, sobre o assunto da extraterrestrologia e da presença, né, de extraterrestres, enfim, auxiliando, né, o planeta desde mais ou menos na intensificação da urbex lá no meio do século XX, né, depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Então, é bem interessante. Então, e a questão da consciência extraterrestre, né, seja consciex ou consciência somada, eu penso que eles se apresentam nessa forma, né, das manifestações, sempre estiveram, né? Para mim é muito claro isso. Nunca estivemos sozinhos, sempre bem observados, né? E isso até coloca, vamos dizer assim, para quem eu até, vamos dizer assim, eu questiono muito a minha questão pessoal enquanto, quem sabe, provavelmente, uma ex-consciência transmigrada. Então, também tem o assunto das Se você se questiona, eu tenho certeza da minha condição. as paratransmigrações extrafísicas, né? Quando provavelmente a gente não tinha, nós não, vamos dizer assim, a gente estava mais atrapalhando do que ajudando na evolução de outro planeta e, pumba, viemos para a Terra. Então, para quem Isso conhece para mim muito, faz total sentido, sempre fez. então, também, por ter passado também na seara, né, no espiritismo kardecista, né, então tem o livro lá do Edgar Armond, Exilados de Capela. Então, como é exposto aí sobre a urbanização extrafísica, então, aí vamos dizer assim, que está ocorrendo então também os exilados da Terra, né? E que é um processo que vai se estender aí para os próximos séculos, até a possível, né? Isso também desmistificou muito para mim a hipótese de que quando estivermos melhores, né, pacificados, aí sim teremos aí a possibilidade de entrar em contato fisicamente com outras civilizações evolutivamente mais avançadas. Não que nós não sejamos contatados agora. A questão é, pelo para-direito, eu vejo o para-direito como um instrumento, eu vejo o para-direito como um instrumento, como um meio de autopesquisa, de autoesclarecimento, de que ele é muito mais sério, não é mais sério, é muito mais desafiante do que a própria extraterrestriologia. Por quê? Para mim já é natural a vida extraterrestre, já não tem como negar isso. Mas o que o para-direito coloca enquanto conjunto de conhecimentos avançados, dos quais ainda me vejo como ignorante, para a autopesquisa mais avançada, do ponto de vista da inteligência evolutiva, para se entender os meandros da evolução, nos permitindo ter uma visão clara, desmistificada da vida extraterrestre. E como, por quais meios, né, das leis evolutivas, nós podemos, pouco a pouco, acessar um holopensene, ou seja, um conjunto de pensamentos, sentimentos, energias, uma conduta mais avançada, que esteja mais próximo desse pessoal. Que, segundo as experiências que eu tive no grupo de ufologia, eles mesmos afirmavam que eles não estavam muito longe de nós. Eram poucos passos, né? Era como se fosse assim, a poucos metros, vamos dizer assim. Falando dessa forma mais assim alegórica, né? Mas assim, esses poucos passos, conforme a nossa condição hoje consciencial, ela é muito desafiante, né? Então eu vejo a paradireitologia enquanto assim, um pilar para se compreender, se autocompreender, se autotrabalhar, para que a gente possa ter, sabe-se lá daqui quantas vidas, séculos, enfim, estarmos aptos, né, a contatarmos quem?
eu penso os avançados, os moralmente avançados, os evolutivamente avançados. Porque hoje a gente continua tendo contato. Porque pode ter, vamos dizer assim, informação contra informação ou desinformação. Mas a quantidade de fatos e para fatos, conforme o princípio da descrença, né? Não acredita em nada, mas tem as suas próprias experiências pessoais, não tem como negar que você, às vezes, não tem um contato próximo, extrafísico, ou viu algo diferente, né, no céu, enfim. Isso acaba sendo muito tabu na sociedade. Mas levado a sério a pesquisa, a pessoa não tem como negar a si própria, se ela é honesta consigo mesma. Porque que ocorre? O planeta é visitado, as pessoas são contatadas, só que não lembram. E devido ao nosso, a hipótese minha, tá? Hipótese minha enquanto pesquisador desse tema. Conforme o nosso nível evolutivo, quem que vai estar mais próximo da gente? Os mais evoluídos? Penso que não. Aqueles que, por exemplo, como ocorrem as abduções, e vamos dizer assim, por lógica evolutiva, nós vamos estar atraindo aqueles que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Então, é uma questão muito séria aí da própria autopesquisa, de começar a fazer melhores escolhas, melhores atitudes, melhores hábitos, e tudo isso nesse desafio que a gente tem aqui no planeta. Sim, eu tenho pensado bastante sobre isso e a minha ideia foi exatamente pensar mais e tentar algum tipo de experiência nesse sentido, porque o planeta precisa, né? Precisa dessa virada de chave. Porque, de fato, quando a gente consegue entender o que está ruim e a gente melhora, é, é o tipo de sensação assim, como que eu nunca enxerguei isso antes? Mas até a gente chegar nesse nível de cognição que a gente consegue virar a chave, é muito difícil, é desafiante mesmo. Então, vamos falar sobre o assunto para ver se a gente consegue. Vou ler agora uma horta pensata aqui para a gente comentar Claro. sobre desassedialidade. Neste planeta Terra, estamos agora buscando aprender a vivenciar desassedialidade interconsciencial mais ampla, inclusive cósmica, intergrupal e interplanetária multidimensional. Página 489 do volume 1 da primeira edição. Interessante, porque o que a Horta Pensata diz é justamente uma questão assim que, tá, eu vou querer ver para quê? Né? Só para saciar uma curiosidade infantil, imatura. A questão é, se no curso intermissivo nós tivermos contato, por hipótese, a gente pode até pedir professores que não são da Terra. A questão é, como que eu posso servir melhor aqui? Como posso ser mais útil aqui? Como eu posso lidar com esses assuntos mais avançados do ponto de vista mais maduro aqui? Então, nós somos levados, de certa forma, a deixar de seguir muita bobagem, a discernir mais, né? Eu não digo ainda que eu sou, assim, vamos dizer assim, que eu sei tudo, não sei, sei o que eu experienciei. Eu não sou uma pessoa eu não fico escrevendo a torta direito, eu escrevo aquilo que eu vivencio e certamente muito espaçado. O processo da autodesassedialidade faz parte da receita aí do autoconhecimento. É justamente para isso, porque o que ocorre? Nós só vamos chegar a um nível, penso eu, de proximidade com com esse pessoal, sendo coerentes com que eles como se manifestam hoje, e sendo coerentes com a nossa com o nosso próprio autoconhecimento e seriedade em se levar vamos dizer, uma conduta que está acaba sendo, de certa forma, começa a ficar um pouco mais díspare do que a gente recebe da nossa educação, da mesologia, né, da sociedade. Não que tenha certo e errado. Não, é tudo uma questão de padrão de evolução, né? Hoje nós conversamos muito a respeito da robotização existencial.
Então, são temas delicados, porque ao mesmo tempo que a gente se esforça para ter uma autolucidez, uma consciencialidade melhor, ao mesmo tempo nós não podemos nos desvincularmos ou ficarmos à parte, ou qual que é a outra palavra? Da vida intrafísica, vamos dizer assim. Ignorar. Ignorar a vida intrafísica. Não, agora só vou ficar nisso. Ficar bitolado, né? Tudo que o excesso não faz bem, e a falta de discernimento também. Então, tudo isso exige um certo nível de equilíbrio, de maior discernimento, questionamento principalmente, né? De que, assim, isso tem lógica? Faz sentido? Estou viajando na maionese? Então, o mais, assim, mais sério nisso tudo, em relação a esse contato com sistemas, nós não ficarmos à parte das responsabilidades assumidas para viver aqui também. Digo isso por experiência própria. E muitos de nós que gostamos desse assunto, é claro que somos atraídos a querer pesquisar mais, a saber da realidade, da verdade, né, já que a sociedade ela não expõe, isso é tabu. E quando expõe, é desinformado, é mistificado, é manipulado, né? Então, o que acontece? A gente começa a ficar um pouco mais apaziguado e começamos, pelo menos isso aconteceu comigo, começo a ver com mais cuidado, né? A associar, a ver as próprias experiências, associar com o que eu tenho oferecido pela Conscienciologia, né? Pelo paradigma consciencial, e ver se tem lógica para mim. E o quanto isso tem a ver com o processo de interassistência. Então, pela lógica, nós evoluímos nos interassistindo. Eu não vou evoluir, por exemplo, causando algum malefício à sua pessoa ou qualquer outro. É claro que isso é amplo no sentido singular, personalíssimo de cada um de nós. Começa primeiro pela própria autopensenidade, né? Qual que é o meu holopensene pessoal? Qual que é o meu nível, vamos dizer assim, quais são os trafares que seguram a minha evolução, quais os trafores que eu consigo aplicar, quais os traços faltantes da minha personalidade que eu preciso adquirir. Então, por exemplo, eu tenho questões de belicismo. Eu sou briguento. Enquanto eu não pacificar isso, enquanto eu não trocar essa chave do belicismo para a cooperação ou para o universalismo, eu vou estar, de certa forma, me afinizando ao padrão do belicismo, seja qual ele for, né? Há pouco tempo eu fiz esse laboratório serenário, né, no campus Aracê, e eu observei algo muito interessante lendo o livro, né, de que essas consciências mais avançadas, né, os serenões, as serenonas, enfim, que estão, vamos dizer assim, são pessoas que estão no ápice, né, da evolução em relação à questão humana, às questões humanas. Há séculos eles aboliram o belicismo de sua manifestação. Vamos deixar esse assunto para o próximo bloco, que a gente agora precisa fazer um intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito. Estamos aqui conversando eu, Maria Madalena, e Leandro Giraldelli sobre o tema Para Excursão Interplanetária. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou hoje com o Leandro Giraldelli debatendo o tema Para Excursão Interplanetária. Leandro, a gente encerrou o bloco 1 falando da possibilidade de conhecer planetas ou de existirem planetas em que não se usa violência. E eu pedi exatamente para a gente trazer isso para o segundo bloco, que eu queria te perguntar. Por sua indicação, eu assisti o episódio Missão de Misericórdia, do Jornada nas Estrelas, que eu amei. E aí comecei a maratonar a Jornada nas Estrelas, né? Você então, acha que é possível a gente tentar e chegar um dia nessa postura de não violência? Certamente, certamente.
Algo que eu ouvi numa tertúlia, o professor Waldo comentando assim, que é o seguinte, que em planetas com civilizações mais evoluídas, essas civilizações são menores em nível populacional. Então, quanto mais evoluídos os planetas, menor é a sua população. Ok, o planeta Terra, quase 8 bilhões, tá bom, entendi. Então, o que esse episódio da primeira temporada lá dos anos 60, né, do Jornada nas Estrelas, Missão de Misericórdia, ele é muito interessante porque ele promove muitas reflexões, até em relação ao para-direito. Por quê? Vamos dizer, tem lá duas, né, humanos e Klingons, né, brigando, né, e eles justamente acabam se conflitando nesse planeta, né. Não vou falar muito aqui do episódio, é interessante assistir, mas tanto os humanos quanto os Klingons estão lá em conflito, né, nesse planeta, e os Klingons querendo tomar conta do planeta, os humanos tentando defender o planeta, e vamos dizer assim, os líderes desse planeta, que eu chamo do planeta Organia, então os organianos, eles falando para os dois, a gente não precisa de ajuda, tá tudo certo. Aí os Klingons falaram assim, a gente matou 30. Aí os humanos ficam assim, tá vendo, eles mataram vocês lá, pô, a gente é a sua população. Não, não matou não, tá tudo certo. E aí, para o desfecho, né, aí o conflito vai tomando escala, né, entre os humanos e os Klingons, até o ponto que esta humanidade desse planeta Organia lhes dá uma grande surpresa, né? Eles mantêm a pacificidade deles, não ocorre nenhuma guerra, e eles demonstram ser seres, vamos dizer assim, consciências já de um grau evolutivo muito acima do que humanos e Klingons poderiam imaginar. Então, assim, pegando em termos de paradireitologia, as nuances evolutivas expostas lá no roteiro desse episódio são muito interessantes. Porque em todos os contextos que o episódio apresenta, essa população se mostrou pacífica, lúcida, discernidora, né? E sempre E sorridente, né? Que a maior sorridente. crítica era que eles estavam sempre sorrindo. Sorridentes, acolhedores, tanto para eles acolheram bem tanto humanos quanto Klingons. Então, assim, foi um episódio muito diferenciado. Eu fico imaginando de onde que vem esse roteiro, né? Ou, vamos dizer assim, a essência desse roteiro, porque é bem interessante, é bem diferente dos demais, assim, vamos dizer assim, eu gosto muito, né, de quase todos os episódios, mas esse em especial, ele traz esse contexto, é muito diferenciado, só assistindo mesmo e refletindo a respeito. E aí, vejamos bem, estava falando lá sobre a questão, né, da vida extraterrestre. Nós temos em nossa programação, seja filmes, cinema, da onde que alguém vai tirar essa ideia? As ideias transitam ao nosso redor o tempo todo no cosmos. Aliás, eu vejo o cosmos enquanto um enorme, infinito oceano pensênico. Então a informação está aí, é uma questão de captar. E se capta é porque agora depende, né, vamos dizer assim, da honestidade, da idoneidade de quem recebe a informação e traz para o nosso meio, né? Eu penso assim, tanto quanto extraterrestres que possam transitar por aqui, sejam eles de uma condição moral tão mais avançada, pacífica ou até mesmo belicista, que é aquela que se afiniza com o nosso padrão pensênico, elas existem. Questão de tecnologia, para ir para lá e para cá, eu tenho meus questionamentos ainda, eu tenho muitas dúvidas, então, muitos gaps na minha pesquisa. Mas a questão mais hoje é porque o foco se tornou assim, no sentido de, enquanto consigo, né, ter fôlego evolutivo e melhorar cada dia, né, expandir, enfim, melhorar enquanto pessoa, não tem como fugir disso. É a base. E no meio disso a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, né? Então, Sim, no outro bloco eu tinha esquecido, a palavra é alienação. Seja em qual linha de conhecimento, com qual assunto que nós temos de tratar, de estudar, pesquisar,
o equilíbrio, o bom senso, porque a gente precisa viver nesse planeta, trabalhar aqui, ter o subsídio para a autossustentabilidade, seja financeira, de alimento, vestiário, moradia, tudo isso. E no demais, né, enquanto estávamos conversando sobre o curso permissivo, justamente o curso permissivo ele serve para que a gente cometa menos erros ou novos erros, né? Para que sejamos corajosos o bastante de cometer novos erros e não mais ficar repetindo aqueles velhos erros de séculos passados, seja por ego, seja pelo poder transitório, seja pelo belicismo, tudo isso que já eu penso, quanto eu não posso dizer assim que atrasei minha vida, não, acho que tudo tem um tempo. Mas quando a gente começa a ter um nível maior de consciencialidade, de responsabilidade, as autocorrupções, elas acabam cometidas, né, as autocorrupções cometidas, elas começam a pesar mais na nossa FEP, né, ou ficha evolutiva pessoal. Então, que saibamos, né, utilizar do nosso livre-arbítrio para melhores escolhas, né, ou aquelas conforme a gente consegue, vamos dizer, conseguimos nos libertarmos da nossa própria ignorância, das nossas interprisões, né, que isso é um dos grandes motivos da nossa ressoma, né, a gente poder termos condições de, além de melhorar enquanto pessoas, conseguirmos desamarrar as interprisões grupo kármicas, né, que aí é um outro assunto também, que serve para um maior aprofundamento. Geralmente está na área familiar, né, aqueles que estão mais próximos da gente. Enfim, é isso promover o que a gente chama, né, de enriquecimento da nossa inteligência evolutiva, né? Pensarmos melhor em nível de evolução. Aí faz todo sentido entender, por exemplo, a questão que eu tive, né, pela minha própria experiência, meu próprio histórico pessoal. Eu fiz relações internacionais, fiz esse curso na faculdade. Relações internacionais, no nosso âmbito aqui de planeta, é pautado em guerra e sangue, não tem como. Isso está em nossa história. E nesse sentido, quando a gente fala de relações multidimensionais ou o próprio Estado Mundial Cosmoético, isso vira para uma questão mais pacifista, ou seja, chegamos até aqui brigando? Sim. Vamos continuar brigando? Pode ser. Vai evoluir? Não. Eu penso que a gente acaba estagnando. Porque a evolução, quer queira ou não, nós vamos ter que evoluir. Entende? Não tem escapatória, né? A gente satura das bobagens que a gente faz, enfim, vida após vida, e o curso permissivo serve justamente isso para que a gente possa buscar melhores acertos, mais acertos, né? Diminuir a nossa ignorância, o que a gente chama de erro, equívoco, enfim, mas assim, que a gente cometa erros por ignorância, não por má intenção, porque aí é pedir mesmo para cair no buraco. Verdade. Bom, vou ler aqui a pensata. Eu troquei a que a gente leria por último por essa, porque eu acho que ficou mais adequado, sobre círculo. A mudança de um holopensene humano para outro sempre permite a alteração para melhor do círculo de preconceitos nos quais se envolve inevitavelmente a consciência lúcida, transformando a partir daí a intimidade dos autopensantes. Desse modo, aferimos o valor da viagem planejada ou da excursão pesquisística. Aqui ele está falando da possibilidade da gente sair um pouco do nosso lugar de convivência, né, para conhecer outras realidades, outras culturas, e com isso a gente melhorar a nossa qualidade, né, de pensamentos, sentimentos e energias. E eu penso que é isso, né? A gente pode expandir isso aqui para uma ideia interplanetária, no sentido de por que não, né? Por que não conhecer planetas mais avançados, para que a gente possa ajudar a trazer a materializar aqui no planeta Terra essa realidade, né? Gostaria de comentar? Claro, eu estava lembrando até de algo que eu li há poucas horas, né? Acho que foi até na manhã de hoje, de que existe só uma raça no planeta Terra, a raça humana. E a raça humana, ela tem as suas
seus diferenciais, né, de nacionalidades, né, de culturas, mas não deixam de ser humanos, né? Seja o asiático, o indígena, o americano, o sul-americano, o, as pessoas do Oriente Médio, enfim, se nós, os negros, né, os africanos, se nós não nos lidamos bem com nós mesmos, se ainda a cor da pele, o olho esticado ainda causa medo ou incita o nosso preconceito, como que a gente vai lidar com uma consciência que tem o seu soma, vamos dizer assim, ou a sua constituição somática, né, física, muito mais diferente do que a nossa, por hipótese. Como mesmo na, na nefológica é dito tanto, né, os baixinhos, cabeçudos, olhos amendoados, enfim. Mas, assim, é infinita, vamos dizer assim, as possibilidades de, vamos dizer assim, de biologia, né, enquanto somas, né? E ainda assim, adaptadas a cada natureza de cada planeta, né? Por isso que a gente ainda não encontrou, entre aspas, vida, assim, porque busca-se, interessante, a gente busca-se vida enquanto idêntica à vida humana, eu entendo isso. E é aí que está o equívoco, não vai encontrar. A vida é multidimensional, a consciência é multidimensional, né? E aí, saibamos aprender com as nossas próprias diferenças. Nem, a gente não consegue trabalhar nem diferença, às vezes, de pensamento, de opinião. Olha as barbaridades que a gente vive hoje no nosso campo político. Então, é preconceito de ideias, é preconceito de culturas. Como que a gente vai lidar com alguém de fora? Fora do planeta? Não tem sentido. Tem pessoas que estão assim, né? Tem pessoas que estão capacitadas, porque estão com a consciencialidade mais avançada, pensando melhor, sendo mais pacíficas, aliás. Então a gente acaba, vamos dizer assim, meu, felizmente eu penso que passei de longe, assim, vou julgar alguém por causa da cor da pele. É um absurdo. Você me fez lembrar o filme A Chegada, né? Nesse filme, eles são uma espécie de polvo gigantes, né? Tem vários Sim. pés e tal. E o filme acaba numa tragédia, porque realmente o ser humano não teria a menor condição de lidar com essa realidade, por enquanto. Quase, né? Porque a protagonista, o próprio perfil dela já era uma pessoa mais universalista por justamente ter um gabarito, né, idiomático, né, de idiomas, assim, ela é Sim, linguista, né, se não me engano, conseguia se comunicar. de comunicar, de conseguir se comunicar. E a pensionização é uma língua, vamos dizer assim, é um idioma universal, né? Isso. Bom, vamos para o intervalo. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e Leandro Giraldelli, sobre o tema Para Excursão Interplanetária. Voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui hoje com Leandro Giraldelli debatendo o tema Para Excursão Interplanetária. Leandro, como que a para excursão interplanetária pode auxiliar a evolução do planeta Terra? Nós podemos auxiliar a evolução do planeta Terra promovendo a nossa própria evolução. Aí é uma questão singular, personalíssima, de que cada um se averigua, descobre o que tem para fazer, descobre o que tem para se arrumar, né? Coloca a plaquinha assim, ó, estamos em obra. E aí sim, a partir da melhora de cada um, a gente vai promovendo a evolução do planeta. Aliás, o planeta, eu considero pessoalmente, o planeta um ser vivo, que ele também passa, né, por um momento da evolução dele, cósmica, e isso não é só o planeta Terra, são todos os planetas que se possa imaginar. Existe um ciclo, vamos dizer assim, evolutivo também planetário, e junto à sua população, né? Nesse caso, nesse momento, nós.
Mas é uma questão, assim, são escolhas pessoais, atitudes, e a noção íntima de algo a fazer. Foi o que me empurrou para tudo, me empurrou não, foi o que me conduziu até aqui, né, em todas as linhas de conhecimento que as poucas, né, que eu vivenciei mais, eu passei pelo espiritismo, depois esse grupo de ufologia e depois acessei, não tinha como negar que tinha informação pessoal do paradigma consciencial. Foi aí que eu assumi de vez que a Conscienciologia era o melhor que eu poderia lidar. E mesmo assim, me considero aí um livre pensador no sentido de responsabilizar-me mais, né, pelo que eu penso nisso, como eu penso nisso. E é interessante, é meio paradoxo, não só em relação a como eu trato os outros, mas principalmente como eu trato a mim mesmo, né? No sentido de que não de passar a mão na própria cabeça, mas promover uma auto-benignidade. Ser melhor comigo mesmo a partir da própria pensanidade. Por quê? Quanto mais homeostático, quanto mais sadio é a nossa pensanidade, ou seja, o nosso conjunto de pensamentos, sentimentos, energias, que a gente acaba, vamos dizer assim, manifestando nas nossas atitudes, isso promove, penso, né, por experiência pessoal, um melhor nível de lucidez. O trabalho com as energias também auxilia, o estado vibracional nesse caso. E discernimento. Nesse sentido, o próprio parapsiquismo, que aí vamos entrar, né, vamos falar do parapsiquismo, parapsiquismo, eu vou tratar por parapsiquismo, que é aquela capacidade que todos nós temos das parapercepções, né, além da psique humana, ou seja, processo energético, as energias. Quando ocorre entre pessoas muito afinizadas, né, geralmente entre casais, transmissão de pensamento, ou seja, telepatia, isso é um processo do parapsiquismo. Então, não tem mais como, aquilo que eu falei, fica ilógico a gente continuar cometendo aqueles mesmos erros. Chega uma hora que essa saturação vai encher tanto os picuá, que a gente acaba mudando, ou pela própria autoconscientização, pelo amadurecimento, ou por tanto bater cabeça, né? Então, é questão de escolha, não tem por onde. O que importa é, desde o início, eu entendo que a paraexcursão interplanetária ela é mais um dos ferramentais do curso intermissivo que possibilita a nós, né, ressomados aqui, atuarmos com o melhor nível de lucidez, universalismo, cooperação, pacifismo. É isso que eu entendo hoje. E tudo em contraponto a tudo que eu estudei, por exemplo, nas relações internacionais, que é guerra, belicismo, briga, conquistas na base do porrete, manipulações, né, manipulações conscienciais. Então, é interessante tratar de tudo isso, né, dessa forma mais compacta, né, porque isto abre para cada um de nós, vamos dizer assim, uma possibilidade de escolha de um tema, qualquer um desses temas, que se correlacionam com todos os demais que nós tratamos aqui, mas que, nesse convívio, por meio da tarefa do esclarecimento, nós mesmos promovemos o autoesclarecimento daquilo que ainda somos ignorantes, né, no sentido de não sabermos mesmo, estamos num processo evolutivo, e daí essa interassistência promove a evolução de todo mundo. Então, eu penso que determinada parcela da humanidade, esses grupos, eles vão se reencontrar, essas pessoas vão se reencontrando, vão formando os grupos, né, de afinidades. E aí, claro, devido ao nível de evolução, esse nível, esse gradiente imenso e infinito, né, até é possível hoje, hoje eu observo muito o que eu estudei sobre bolsões holopensênicos. Então, está ficando mais nítido, pelo menos eu posso afirmar, pelo pouquinho já que eu consigo compreender, mas ainda assim faltando muito e uma observação mais crítica, mais calma, né, mais idônea, no sentido assim, aprofundada, de
observar de bolsões holopensênicos, né, com determinadas características, né? Por exemplo, o bolsão lá dos políticos, o bolsão dos belicistas, o bolsão dos financistas, né? O bolsão dos pacifistas, dos estudiosos. Então, essas características, penso eu que nesse momento está sendo um momento propício para esta observação, né? E que cada um pode tirar suas próprias conclusões, né? Então, aí, a lógica é, evoluímos, né, cada vez mais acessando um padrão melhor de conduta por meio da interassistência. Aí vimos por que faz. Eu entendi por que quando eu via muito essa questão assim não, sejamos pacíficos, vamos nos esforçarmos por meio da interassistência. Assim, pô, mas a gente vive num mundo tão doido assim, né? Mata-se por nada hoje, no meio do trânsito, por exemplo. Então, aí sim fez sentido, porque justamente esse meio mais conturbado que a gente vive é propício a ver o que é melhor. É melhor ficar morrendo aí com paulada na cabeça ou ajudar qual for o contexto, no que eu posso ser útil, né? Medindo mais como eu lido com os outros. Aliás, primeiro consigo mesmo, né? Do ponto de vista evolutivo, claro. Então, eu entendo isso como que é uma dessas tantas ferramentas, né? Como que as para-discussões podem, como atuam, né? No caso, assim, não tem como falar assim, provavelmente eu tinha a mente muito fechada para o universalismo, por hipótese, ou vivia muito em si mesmado, ou seja, muito pensando nos próprios problemas. Não, abre, veja que há algo maior, melhor, muito mais legal do que ficar no meio de uma pancadaria. É muito mais difícil quando a gente se coloca acima disso tudo, né? Na verdade, é um trabalho de desconstrução, de se entender parte de um todo que é muito, muito maior que. Sim, e desafiante, desafiante. Estamos aqui no planeta Terra, nesse holopensene sempre de briga, de competição, de competitividade, em muitos pontos, né, da sociedade, muito acirrados, sabe? Mas não é briga, aquele desafio da conduta mais bicho para aquela mais consciencial, né? Então, a gente, penso eu vivo né, vamos dizer assim, tentando me libertar da minha fase bicho, né? E, Então, e, e lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Que a gente tem as nossas concepções de certo e errado, bem e mal, mas a verdade é que o fluxo cósmico está aí. E ele não quer saber se a gente acha justo ou injusto, não, qual é a nossa concepção de certo e errado. A vida simplesmente é. E a gente tem que certamente. lidar com isso. Um dos papéis que eu vejo, eu entendo mais dentro da questão da paradireitologia, ou seja, a conjunção entre para-direito e para-dever, a confluência, enfim. Eu tenho melhor entendimento do para-dever, por quê? Porque na minha juventude, alguma coisa no meu íntimo me, me, me cutucava de que eu tinha alguma coisa para fazer, não sei com quem, não sei aonde. Depois eu vim descobrir que, segundo o para-dever, são aqueles compromissos assumidos, né, no curso permissivo, a serem, né, vamos dizer assim, executados, né, exercitados com um grupo de colegas, né? E o para-direito, eu entendo como aquela liberdade pessoal da escolha, mas com as repercussões que sempre vêm, né? Sejam elas evolutivas, ou, enfim, seja qual gradação for da nossa consciencialidade, né? Então Por aí isso que, fica, não, por isso que é a lógica da interassistência. então aí fica o convite para o próximo programa que a gente vai tratar de para-procedência e para-dever. Muito grato a todos, Madalena, um grande abraço. Só ler aqui a última pensata, que também já daria mais um programa, consciência livre. Os conceitos da consciência livre surgem mais nítidos a partir da autocompreensão da jurisprudência interplanetária. Então, assim, para a gente comentar a jurisprudência interplanetária e consciência livre já seria mais um programa, né? Mas a ideia aqui é justamente da gente conhecer a casuística de outros planetas do processo evolutivo para a gente chegar próximo do conceito de consciência livre. O que você acha? Penso que é possível, né?
o conceito do que a gente chama de consciência livre, né? Ou seja, aquela consciência que não ressoma mais no planeta Terra. Por quê? Porque a gente vai abordar sobre dessomas, ou seja, quando nós descartamos esse soma físico, é a primeira dessoma. A segunda dessoma ocorre com o descarte do energossoma, né? E a terceira dessoma aí é mais complexa, mais demorada por hipótese, que é o descarte do nosso corpo emocional ou psicossoma. Que daí, por hipótese, a consciência ela vai transitar para um novo caminho evolutivo, ainda totalmente desconhecido do nosso conhecimento, totalmente desconhecido dessa humanidade, de nós. Não sabemos o que vem, simplesmente. Se torna um assunto mateológico, né, ainda inacessível à nossa cognição atual. Muito bom. Bom, gostaria de convidar nossos ouvintes a participar do curso Autopacificação pelo Perdão, oferecido pela Juriscons, nesse sábado, dia 18 de junho de 2022, à tarde, das 14h30 às 18 horas, é online via plataforma Zoom, com a professora Vanderlei Terezinha Kubiak. As inscrições podem ser feitas pelo site juriscons.org. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito deste sábado, 18 de junho de 2022. Agradeço a presença do meu compassageiro Leandro Giraldelli. Quer se despedir aí dos nossos ouvintes? Certamente, eu agradeço muito a participação de todos. Espero, honestamente, ter aí promovido muitos questionamentos, porque é isso que move a evolução, são os questionamentos. E principalmente as reflexões, né? Aquilo que está há muito tempo, talvez, nos cutucando, que a gente possa... Talvez o questionamento vai sempre levar alguma resposta, e daí essa resposta vai provavelmente trazer um novo abertismo, o mínimo que seja, mas que nos auxilie a sermos melhores. Ou então encontrar a nossa turma. Bom, agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas. Se você quiser ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, sempre RCI, e no YouTube, no canal da Paradireitologia. O programa Conteúdos do Paradireito volta no próximo sábado. Até lá.